Boa tarde, senador. Boa tarde. Bom, boa tarde, senador. Quais foram as principais revelações que a CPI fez nesses primeiros 30 dias? Eu gostaria que o senhor começasse comentando sobre a de hoje, sobre a oitiva de hoje e as principais revelações dos dias anteriores nesses primeiros 30 dias. Bom, até aqui, todos os depoimentos que têm sido prestados, nós tivemos 2 que foram relacionados às farmacêuticas. Nós tivemos aqui o representante da Pfizer e hoje temos o representante do Butantan. São depoimentos importantes, mas são depoimentos mais técnicos, né? Embora você tenha, no caso especificamente do Butantan, um ingrediente da política, porque no caso do imunizante, com a parceria com a empresa chinesa, houve a politização do tema. O governador de São Paulo o tempo todo tratou disso num campo de disputa política. Hoje eu apresentei, inclusive, um vídeo mostrando justamente essa expressão, né, esse sentimento, né, a preocupação dele com a imagem pessoal dele em relação ao imunizante. Então, tem um ingrediente político ali. A fala dele é uma fala técnica, uma fala pontual, onde ele apresenta uma série de argumentações de que não houve o financiamento por parte do governo na fase de pesquisa, mas quando tem as credenciais para a aprovação da vacina, essa vacina teve todos os indicativos do governo através do Ministério da Saúde. Ele deixou claro isso: olha, quem negocia com o Instituto Butantan é o Ministério da Saúde. Não é o presidente da República que negocia, não é outro ministro. Quem negocia a aquisição de vacina é o Ministério da Saúde. E essa negociação começou desde o primeiro encontro no mês de julho do ano passado e a partir de agosto ela se intensifica com o indicativo de compra da vacina a partir do momento que tivesse todas as credenciais. E a partir do dia 7 de janeiro de 2021, começam aí sim efetivamente as tratativas finais, porque eles ingressam com o pedido de autorização emergencial na Anvisa. Tendo essa autorização, o contrato sai e hoje nós temos esse imunizante. Com relação aos demais depoimentos, a avaliação que eu faço é de que até aqui a grande força do que vem sendo divulgado é a força das expressões. Mas do ponto de vista da coleta de dados, da coleta de provas, para caracterizar até esse momento algum cometimento de crime, conduta dolosa de crime, não há como fazer esse tipo de afirmação. Em relação à questão de um ponto ou outro, de erros cometidos aqui ou acolá, é natural que aconteça. Você está diante de um problema complexo, de um vírus que se espalhou muito rapidamente. Nenhum governo estava preparado para isso, nem no Brasil nem fora dele. Não estava o governo federal, como também não estava os governos estaduais e municipais. Tiveram que ir se adaptando dia a dia, mês a mês, para enfrentar, né, a Covid-19. Hoje nós estamos muito mais avançados do que estávamos no ano passado. E daqui a pouco vamos estar ainda mais avançados. Então, eu penso que do que nós colhemos até agora de depoimentos, não verifico nenhuma evidência do cometimento de crime com relação ao governo federal. Em relação aos estados e municípios, os documentos estão chegando, os depoimentos começarão a ser coletados nos próximos dias. Aí é uma outra análise que fica para um pouco mais à frente. Senador, Tainá Farfan, da CNN, eu queria falar sobre os requerimentos que foram aprovados dos 9 governadores para virem prestar depoimento à CPI. Eu queria saber o seguinte, sobre essa movimentação dos governadores de acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir esse depoimento aqui na CPI. Qual que é o seu posicionamento, como o senhor tem acompanhado esse movimento deles? Olha, eu acho que é natural que os governadores, tendo seus nomes aprovados aqui para a convocação, recorram ao judiciário para tentar impedir essas convocações. Mas a CPI ela tem objeto claro e fato determinado, né? O campo de ação da CPI é tanto investigar as ações e omissões do governo federal quanto dos estados e municípios. Nesse primeiro momento, o que nós fizemos foi aprovar requerimentos de convocação de governadores, onde aconteceram operações da Polícia Federal. Nós não
alargamos essa primeira convocação para outros estados, apenas onde aconteceram operações da Polícia Federal e há suspeitas e há indícios de superfaturamento, contratos fictícios, desvio de finalidade, entre outras coisas. Então, é importante que a CPI investigue. E, em todos esses estados, o que permite a CPI atuar é justamente a presença do financiamento federal. Recurso federal foi repassado a esses estados. Mesmo porque, se não tivesse a presença de convênio federal, repasse federal, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público Federal e nem o Tribunal de Contas da União ou a CGU poderiam atuar. Agora, tendo a presença de repasse federal, o caminho do recurso federal deve ser objeto de acompanhamento, de investigação da CPI. Afastar a competência da CPI para investigar estados e municípios onde receberam recursos federais para o enfrentamento à pandemia significaria, por via de consequência, também afastar, pela mesma lógica, a competência da Polícia Federal, do Ministério Público Federal ou do TCU para investigar. Não vejo cabimento. Além do mais, nós temos questão de ordem respondida à época pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros, dando conta de que quando há o financiamento com recurso federal ou matéria deliberada pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, há competência de CPI para investigar. Mais do que isso, o artigo 2º da Lei 5.579, que trata das comissões parlamentares de inquérito, é clara e específica quanto à competência. Fala que pode convocar e ouvir ministros, autoridades federais, estaduais e municipais. Portanto, não vejo qualquer óbice, qualquer impedimento que se convoque governadores ou prefeitos para depor, tendo nesses estados recursos federais para financiamento ao combate à pandemia. Agora, senador, se a gente tiver uma decisão favorável do Supremo aos governadores, como que isso impacta no andamento e na investigação da CPI? Se existem outras formas que os senhores, que principalmente os senadores governistas, pretendem abordar isso? Olha, eu, primeiro é fazer comentário em cima de algo que eu não vejo como provável, Se eventualmente uma decisão do Supremo sair nessa direção, representaria uma intromissão indevida ao legítimo e regular funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. O Supremo, é bom que se registre, que determinou que essa CPI fosse instalada e funcionasse nesse momento. É por ordem do Judiciário que essa CPI está funcionando e investigando. Agora, não creio que o Judiciário tomaria uma decisão para dizer, olha, investigue só o governo federal e deixe de lado estados e municípios, quando o objeto da investigação é o que a CPI está fazendo hoje. 2 requerimentos justificaram, fundamentaram, motivaram a instalação dessa CPI. Um que tinha como foco investigar ações e omissões relativas à atuação do governo federal e o que aconteceu no estado do Amazonas, portanto, lá no primeiro requerimento já colocava um estado como objeto da investigação, e o outro requerimento do senador Girão, ele tem um alcance maior. O recorte fático, o fato determinado ali é a investigação tanto do que aconteceu na esfera federal quanto nos estados e municípios, observando inclusive as ações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de outros órgãos de persecução penal que aconteceram no Brasil afora. Acho que seria extremamente prejudicial ao funcionamento da CPI qualquer decisão judicial que impedisse que a investigação siga o caminho do dinheiro. É preciso dar respostas à população, porque bilhões e bilhões de reais foram investidos. Erros podem ter acontecido, mas crimes também. E é preciso investigar. É preciso lançar luz a esses fatos, a esses acontecimentos e dar esclarecimentos à sociedade.
Em relação a essa lei que o senhor mesmo citou, aprovada aí essa convocação dos governadores, isso abre uma brecha, dá peso maior para uma convocação também do presidente Bolsonaro? São coisas absolutamente diferentes. Com relação ao requerimento que foi apresentado ontem, que o presidente nem quis pautar, sobre convocação do presidente da República, não é permitido, não é possível a convocação do presidente da República por uma questão muito simples, porque comissões parlamentares de inquérito não têm competência para convocar o presidente da República. Isso violaria de forma grave a separação de poderes. Então, não cabe à CPI convocar o presidente da República. Cabe investigação contra o presidente da República? Cabe, mas o instrumento é outro, não é comissão parlamentar de inquérito. Isso se trata, na verdade, de uma movimentação do autor tentando proteger governadores e prefeitos. A motivação clara foi essa, não foi outra. E ele disse isso ontem, abertamente. Se querem convocar os governadores, então vamos convocar o presidente da República. O presidente da República não pesa contra ele acusações de desvios, seja desvio de finalidade, seja desvio, superfaturamento, contrato fictício, nada disso. Essa CPI não apura corrupção no âmbito do governo federal. Talvez isso esteja surpreendendo os membros da oposição, porque é a primeira CPI, quando você tem bilhões e bilhões de reais sendo gastos, investidos Brasil afora, e que você não tem como foco da investigação a malversação, o mau uso do dinheiro ou corrupção. Talvez, se fosse em outros tempos, a CPI tivesse como foco a apuração de fatos, de condutas, de desvios, de enriquecimento ilícito, de corrupção. Não é o caso hoje. Hoje querem condenar o governo federal pela política, mas não há acusações nesse sentido, diferente dos estados e municípios, em que há operações da Polícia Federal apontando para possíveis práticas criminosas. Senador, e uma última pergunta aqui. Em relação ao depoimento do senhor Dimas Covas, a oposição está considerando esse depoimento muito forte em relação às responsabilizações que recaem sobre o governo federal. Como que a base está avaliando esse depoimento? No momento em que o Butantan apresentou uma vacina ao Brasil e ela teve as credenciais, as certificações que são necessárias para uso, o governo federal, o Ministério da Saúde comprou a vacina. Não há prova que mostre qualquer outra evidência. Com relação à politização do tema, essa é uma questão da política de São Paulo, do presidente da República, mas o fato é que o Ministério da Saúde, que é quem tem autoridade para tratar do assunto, tratou desde o primeiro momento, há um calendário ali, ele confirmou que houve, de negociações, até o momento em que a vacina foi adquirida. Não houve, por parte do governo, em nenhum momento, qualquer espécie de impedimento à contratação dessa vacina. Esse é o fato concreto. O resto são narrativas. Obrigada. Ok? Obrigado, gente.